Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Que Deus esteja na vida e no coração de cada um. Hoje, 1º de março de 2023, começando este mês, estamos na primeira semana da Quaresma, nessa quarta-feira, e o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. O dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos com Jesus, Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Esse momento dessa viagem de Jesus é a última viagem dele, é um momento decisivo para a sua vida, em que ele vai enfrentando problemas, vai se distanciando da multidão e vai se aproximando mais dos apóstolos para prepará-los para a Semana Santa, o fim, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus em Jerusalém. Cesare Beccaria, que nasceu em 1738 e morreu em 1794, dizia: é melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los. O meio mais seguro, mas ao mesmo tempo mais difícil de tornar os homens menos inclinados à prática do mal, a aperfeiçoar a educação. É aperfeiçoar a educação. A gente vive numa carência de educação, e a educação não é só de comportamento moral, mas também a nossa educação religiosa, a nossa educação como homens e mulheres cristãos, que deve ser diferenciada um pouco da educação de quem é um ateu. Um ateu tem a obrigação de ser honesto, justo e se comportar bem diante do próximo. Um católico cristão, bem educado, ele não só cumpre isso, mas ele também se preocupa com o próximo. Ele tem a missão de se preocupar com o próximo. E tomar cuidado para a gente não querer desafiar Deus ou pegar uma queda de braço com Deus. É igual quando a gente quer pegar uma queda de braço com o Estado. É melhor não, porque é a mesma coisa você brigar com um gorila, né? Não vai dar certo. Uma turminha aí resolveu brigar com o Estado, tá aí, se enrolados até o pescoço, porque o Estado ele luta para sobreviver e se manter, independente dos seus membros, ainda mais no Estado democrático, de Estado de Direito, como nós vivemos. Mas o Evangelho de hoje nos traz primeiro uma questão, a questão de que Jesus se irrita com algumas pessoas no caminho para Jerusalém. Alguns estão pedindo dele um sinal. Pedir um sinal significa manipular Deus, colocar Deus para servir a nossa vontade, colocar Deus para realizar aquilo que eu quero, fazer com que a minha vontade, que Deus sirva a mim, que eu desejo um sinal dele e ele vai me servir. Então é a arrogância humana, e por isso que Jesus diz: é uma geração má e nenhum sinal lhe será dado. Nenhum sinal lhe será dado da parte de Jesus. Jesus se recusa até a falar sobre a ressurreição. Ele fala da ressurreição para os apóstolos, para os discípulos, mas ele se recusa a dizer o sinal da ressurreição que virá pela frente. E ele só faz memória: nenhum sinal vai lhes dar, a não ser o de Jonas e da rainha de Sabá. E qual que é o sinal deles? Jonas é um homem que Deus o chama. Vai lá em Nínive e avisa para eles: se eles não criar juízo, a gente vai destruir tudo.
E Jonas diz, não senhor, não vou não. Aqui o povo é difícil, teimoso, a cidade é muito grande, aqui o pessoal não escuta ninguém, não adianta. Jonas se recusa no primeiro chamado de Deus a ir como profeta até Nínive. A consequência disso é que Jonas é tragado no mar por um animal. Mas esse animal não dá conta de digerir, porque certos tipos de gente nem um monstro consegue digerir. Há pessoas que são assim, né? Tem certos tipos de pessoas que nem um monstro marinho consegue digerir. E Jonas é vomitado na praia por esse monstro, por essa baleia. Deus vai uma segunda vez até Jonas e Jonas aceita, tá bom, eu vou. E aí os números são fantásticos. Gastava-se 3 dias para atravessar a cidade. Em um dia, Jonas cumpriu a sua missão. Em um dia, as pessoas ouviram Jonas, elas se converteram, elas mudaram de vida, elas fizeram penitência, e a cidade foi salva. Não precisou dele atravessar 3 dias. Bastou um dia da presença de Jonas na cidade e os ninivitas. E Jesus diz, essa geração lá vai se unir a vocês e vai condenar vocês. Porque diante de vocês está alguém mais importante que Jonas. Jonas precisou de um dia só. Em Nínive, todo mundo se converteu, a cidade foi salva. E eu estou há quanto tempo com vocês e ninguém se converte? A rainha de Sabá, ela vai falar com Salomão na esperança de que tenha a sabedoria e a salvação. E Salomão a pressiona, ela fica encantada com a sabedoria. E Jesus diz, diante de vocês está alguém maior do que Salomão. E vocês não escutam. A rainha vai se levantar e vai condenar vocês porque vocês são uma geração má. Acho que o grande drama e dificuldade da vida é essa dimensão da geração má. E temos e há no mundo gerações ruins. O nazismo foi uma geração má. Os nazistas são uma geração má. As pessoas que são preconceituosas, racistas, são uma geração má. Em que coloca-se numa condição e numa categoria e o resto é resto. Como se o outro ser humano fosse um nada. O que importa é a minha raça, a minha cultura. Quando nós condenamos, e o Brasil durante 300 anos abençoou, manteve, valorizou a escravidão, estamos falando de milhares de vidas humanas que nasceram na senzala e morreram ali. Milhares de seres humanos que a vida deles foi viver como escravos, tratados de forma subhumana. Tanto que os estudiosos dizem que a média de vida de um escravo era 22 anos. Tamanha a brutalidade da vida, tamanha a dureza da vida. Por isso, quando Jesus hoje no Evangelho fala isso, essa geração má não vai receber um sinal, vocês não vão me manipular. Deus não está à disposição das frescuragens, dos desejos, dos quereres de vocês. E vocês já têm o exemplo de Jonas e da rainha. A rainha, ao ouvir Salomão, encontrou salvação. E não foi preciso guerra, mas encontrou razões para a vida. Jonas, bastou um dia, salva uma cidade. E vocês estão diante de alguém maior do que Jonas e Salomão, e vocês não se convertem. A vida é assim, né? Às vezes a gente é tão cabeça dura que a gente tem acesso, a gente que nos ajuda muito, a gente não quer. A gente não percebe, às vezes, a grandeza de um ser humano que Deus envia para nos ajudar a pensar na vida, a nos converter, a nos salvar. Parece que às vezes a gente prefere se perder do que se salvar. Por isso é preciso a gente abrir o nosso coração e tomar cuidado e sempre pensar, mas será que Jesus chamaria a nossa geração de má? A julgar pelos escândalos do grupo religioso que eu pertenço ainda legalmente, mas não por muito tempo, a gente começa a se perguntar, mas será que nós somos uma geração má? Ao observar uma igreja que agora visa muito mais o poder e disputar poder no mundo da política e da economia, será que não estamos sendo uma geração má e deixando o Evangelho de lado e se preocupando em garantir a vida, em construir uma história de vida?
E por causa disso a gente vende a alma. A gente vende a alma para permanecer no poder, a gente vende a alma para continuar tendo cargos, a gente vende a alma para não sair da zona de conforto, a gente vende a alma para não ter que enfrentar pobre, para ter que viver em lugares bons, confortáveis de destaque. Por isso é preciso a gente se converter. Jesus hoje se irrita e chama uma geração de má. E eu peço muito que Ele não fale que a minha geração é má. E que Ele não fale que eu sou uma pessoa má. Apesar que às vezes eu penso que sou. Mas a gente luta para se converter enquanto há tempo. A gente luta para fazer o bem. Ou pelo menos fazer aquilo que é justo. Na certeza que ser justo significa desagradar muita gente. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço e até mais.